Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Filosofia, e o papo de hoje é o Caibalhon. Vamos mergulhar de cabeça em um dos textos ocultistas mais importantes e também mais misteriosos do século XX. Ele é um livro pequeno, sabe, mas a sua influência é gigante. Chegou a moldar desde escolas de magia até o pensamento positivo moderno. É uma obra que promete não só conhecimento, mas uma verdadeira chave para a transformação. E olha, ele já começa com um aviso. Essa citação icônica dá o tom logo de cara. É como se o livro dissesse: a sabedoria que está aqui não é para qualquer um. É para quem está realmente pronto para ouvir, para entender. É um convite para uma jornada interior e essa é a primeira porta que o livro nos pede para abrir. Pensa só. Publicado lá em 1908, este livrinho se tornou uma pedra fundamental para quem quer entender a filosofia hermética. Ele conseguiu, de uma forma única, conectar conceitos esotéricos super antigos com a psicologia que estava nascendo na época, e é por isso que, mais de 100 anos depois, ele continua fascinando e inspirando tanta gente. Mas, antes da gente explorar as ideias do livro, a gente precisa resolver um quebra-cabeça. A própria origem do Caibalhon é um mistério que durou décadas, e tudo começa com a identidade do seu autor. Ou seria autores? Pois é, o livro é assinado por os 3 iniciados. Mas quem são eles? Essa pergunta alimentou todo tipo de especulação. Seriam mestres de uma sociedade secreta? Sábios antigos transmitindo um conhecimento que se perdeu? A verdade, como a gente vai ver, é ao mesmo tempo mais simples e tão fascinante quanto. O próprio livro ajuda a construir essa mística toda. Ele se apresenta como uma compilação de doutrinas herméticas passadas de boca em boca, de mestre para discípulo, ao longo de séculos. A obra diz que contém os princípios da alquimia hermética, que não é sobre transformar chumbo em ouro, não. É sobre uma transmutação mental. Até a palavra Caibalhon é um enigma. O seu significado original se perdeu no tempo. Agora, vamos para a grande revelação. Aquela imagem de 3 mestres sábios escrevendo um texto antigo é muito poderosa, mas a pesquisa histórica nos conta uma história um pouquinho diferente. Por muito tempo, as pessoas acreditaram literalmente na história dos 3 autores. Isso gerou listas e mais listas de possíveis candidatos, algumas teorias bem implausíveis, outras nem tanto. A ideia de uma sabedoria que vinha de uma trindade de ocultistas era simplesmente irresistível, né? E aqui vem a virada na história. As semelhanças de estilo, os temas que se repetem, as referências a outras obras da mesma época, tudo aponta, sem muita dúvida, para uma única pessoa. Os 3 iniciados eram, na verdade, um só. O nome por trás do mistério é William Walker Atkinson. Ele era um advogado de Baltimore que, depois de uma crise pessoal bem séria, mergulhou de cabeça no movimento do Novo Pensamento e se tornou um dos seus escritores mais produtivos. A mensagem central dele era sempre a mesma. A mente, quando a gente aprende a controlar, pode mudar completamente a nossa vida. E usar pseudônimos? Isso era a especialidade dele. Ele foi Yogi Ramacharaka, Theron Q. Dumont, Magus Incognito e, claro, os 3 iniciados. Isso era bem comum na época, viu? Seja para não encher o mercado com o mesmo nome ou para se proteger de perseguição por escrever sobre temas considerados polêmicos, como o ocultismo. Certo, agora que a gente desvendou o autor, vamos ao que interessa, o coração da obra. O que o Atkinson fez foi organizar a filosofia hermética, que é super vasta e antiga, em 7 princípios bem claros e universais. O próprio livro chama esses princípios de chave mestra. A ideia é que, com essa chave, seria possível abrir as várias portas do templo do conhecimento, tanto mental quanto psíquico. É um sistema bem elegante e poderoso para a gente entender a natureza da realidade. E aqui estão eles: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Cada um deles descreve um pedacinho da realidade, sabe? Desde o plano espiritual até o material. E juntos, eles formam um sistema completo, onde tudo está conectado. O primeiro princípio, e o mais fundamental de todos, é o mentalismo. Tudo começa aqui. A ideia é de que o universo inteiro é uma criação mental do todo, uma mente infinita, universal. E o que isso significa? Que, na sua essência, a realidade é de natureza mental. E aí que a coisa fica poderosa. Se o universo é mental, então a mente é a força mais potente que existe.
O domínio desses 7 princípios levaria à tal da transmutação mental, que é a verdadeira alquimia hermética. Não se trata de negar a realidade, mas de usar as leis de cima para superar as leis de baixo, transformando a própria vida de forma consciente. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como essas ideias, lá de 1908, continuam super vivas hoje em dia e de maneiras que a gente nem imagina. É impressionante a quantidade de grupos diferentes que beberam da fonte do Caibalião. Ordens Rosacruzes o adotaram como um texto fundamental. Na Wicca, os 7 princípios viraram a base para as leis da bruxaria. Ele influenciou o movimento do pensamento positivo e até mesmo terapias com foco na cultura africana. Isso só mostra a flexibilidade e o poder universal dessas ideias. No fim das contas, o grande sucesso do livro foi essa capacidade de reconciliação. O Atkinson pegou a sabedoria antiga de Hermes Trismegisto e apresentou numa linguagem que fazia todo o sentido para o mundo moderno, falando de vibrações, de polaridade, de forças mentais. Ele basicamente criou uma ponte entre o misticismo e a psicologia. E isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. O Caibalion não é só um livro de filosofia abstrata. Ele é um desafio. Se o seu princípio mais básico estiver certo, se o universo for, de fato, mental, isso nos convida a repensar totalmente os limites do nosso próprio poder de criar e a nossa responsabilidade na hora de manifestar a nossa realidade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo Filosofia, @gmail.com.